Olá! Hoje vamos falar de algo que, bem, nos toca a todos. Como é que pegamos numa grande ideia, numa ambição de mudar o mundo para melhor e a transformamos em algo real, palpável? Muitas vezes há um fosso enorme entre a intenção e o impacto. Vamos ver como se podem construir pontes para o atravessar. Pois é, esta é a grande questão, não é? Se calhar a pergunta de US$ 1 milhão para qualquer líder de projeto, organização ou, na verdade, para qualquer pessoa que queira fazer diferença. Ter uma visão é o primeiro passo, claro, mas como é que garantimos que as nossas ações nos levam mesmo até lá? Muitas vezes, quando planeamos, imaginamos a mudança um bocado assim, como um pêndulo de Newton. Damos um toque aqui e esperamos uma reação limpinha, direta, previsível do outro lado. Mas a realidade, especialmente quando falamos de projetos sociais complexos, raramente funciona assim. É muito mais caótica, mais interligada. Causa e efeito não são de todo uma linha reta. Ok, então se a mudança não é esta linha reta e simples, como é que navegamos nela? Precisamos de um mapa, certo? E a boa notícia é que existem ferramentas, metodologias estruturadas que nos ajudam a desenhar esse mapa, a transformar o que parece ser um caos num caminho com algum sentido. E é exatamente aqui que muitos projetos, mesmo com as melhores intenções do mundo, acabam por falhar. Não é por falta de esforço, não é por falta de vontade, é mesmo pela falta disto, um roteiro claro. Um plano que não se limita a dizer vamos fazer isto e aquilo, mas que explica como é que cada pequena ação nos leva passo a passo ao grande objetivo final. Pronto, vamos então à primeira grande ferramenta que nos pode ajudar a criar este mapa. Chama-se Teoria da Mudança, ou TOC, como é muitas vezes abreviado. E, acreditem, isto pode mesmo mudar a forma como se pensa o planeamento de projetos. Então, o que é isto da teoria da mudança? De forma muito simples, é basicamente uma maneira de contar a história da mudança que queremos criar. A definição mais formal diz que é uma metodologia que explica como e porquê se espera que uma certa ação, uma intervenção, leve a uma mudança a longo prazo. Quer dizer, não é só uma lista de tarefas, é uma narrativa. Uma narrativa lógica que liga tudo, os recursos que temos, as coisas que fazemos, os resultados que esperamos e, lá no fim, o impacto que sonhamos alcançar. E quando juntamos tudo, o processo completo pode parecer algo assim. É um mapa visual que nos leva desde o momento em que identificamos um problema até à criação de uma história, uma narrativa coerente sobre como vamos resolver. Antes de entrarmos nos detalhes, é útil ter esta visão geral para perceber como as peças todas se encaixam. Vamos a isso então. Vamos ver, passo a passo, como é que se constrói uma teoria da mudança. Como é que se sai de uma folha em branco e se chega àquele mapa que acabamos de ver. E aqui está talvez a ideia mais importante de todas, o verdadeiro clique desta metodologia. O conceito central é trabalhar de trás para a frente. É contraintuitivo, eu sei. Em vez de começarmos a pensar, ok, o que é que podemos fazer? A teoria da mudança obriga-nos a saltar para o fim e a perguntar qual é o impacto final que queremos mesmo alcançar. E só depois é que voltamos para trás, preenchendo os degraus necessários para lá chegar. Então, como é que isto funciona na prática? Primeiro passo, perceber o problema a fundo. Quem é que afeta? Porquê? Depois, como vimos, saltamos para o fim. Qual é o impacto? A nossa grande visão. E a partir daí começamos a recuar. Ok, para este impacto acontecer, que resultados precisam de existir antes? E para esses resultados acontecerem, que atividades é que temos de pôr em prática? É uma cascata, mas ao contrário. Mas não fica por aqui. Os próximos passos são igualmente importantes. Temos de ser honestos e identificar os nossos pressupostos. Ou seja, o que é que estamos a assumir como verdade para que o nosso plano funcione. Depois, pegamos nisto tudo e desenhamos um mapa, um fluxograma visual para que toda a gente perceba a lógica. E, por fim, escrevemos a narrativa, a história curta e clara da nossa mudança. Tudo isto parece muito teórico, não é? Mas na prática fica tudo muito mais claro. Vamos pegar num exemplo. Um projeto para levar água potável a uma comunidade. E vamos aplicar a regra de ouro. Começar de trás para a frente, pelo impacto. Ora bem, qual é o impacto final? Menos doenças, como diarreia, e uma comunidade mais forte, mais autónoma. Certo, para isso acontecer, que resultado é que precisamos? Bem, a comunidade precisa ter acesso fiável à água potável. Simples. E para chegar a esse resultado, que atividades são necessárias? Talvez construir um poço, criar um comitê local para gerir a água e dar formação sobre higiene. E o que é preciso para fazer essas atividades? Precisamos de insumos, como dinheiro e materiais. Viram? É uma corrente lógica, construída do fim para o princípio. Muito bem. Agora vamos mudar de ferramenta. Se a teoria da mudança é o nosso mapa estratégico, aquele que nos dá a visão geral, pensem no marco lógico como o nosso plano de navegação detalhado. É a lista de verificação para a viagem. O que precisamos levar, como vamos saber se estamos no caminho certo e, muito importante, o que fazer se aparecer uma tempestade. O marco lógico, ou log frame, é diferente.
É muito mais estruturado. Normalmente é uma tabela, uma matriz 4x4. O objetivo aqui é ter tudo super organizado e resumido num único sítio. É menos sobre o porquê e muito mais sobre o quê, o como e com que meios. É por isso que muitas agências e doadores gostam tanto dele, por causa deste rigor. E o que é que esta matriz nos obriga a fazer? A sermos muito, muito específicos. Para cada nível do projeto, desde o grande impacto até às pequenas atividades, não basta dizer o que queremos. Temos de definir como é que vamos medir o sucesso. Esses são os indicadores. Onde é que vamos buscar os dados para provar que conseguimos? São as fontes de verificação. E o que é que pode correr mal que está fora do nosso controle? Esses são os pressupostos e os riscos. É uma grelha muito completa. Pronto, já vimos as duas abordagens. Agora vem a pergunta fundamental. Então, qual é a diferença? Quando é que se usa uma e quando é que se usa a outra? Se as pusermos lado a lado, as diferenças saltam à vista. A teoria da mudança é mais flexível, mais visual, é ótima para aquelas fases iniciais de planeamento, para juntar toda a gente e pensar na estratégia. Já o marco lógico é mais rígido, mais focado no texto e é perfeito para a gestão do dia-a-dia do projeto, para a monitorização. É, digamos, o plano de operações. Se quiséssemos resumir isto de uma forma muito, muito simples, seria assim. A teoria da mudança é o porquê. É o mapa estratégico, a visão. O marco lógico é o quê e o como. É a matriz de gestão, o manual de execução. E isto leva-nos à conclusão mais importante de todas. A questão não é qual é a melhor. É que elas não competem uma com a outra. Complementam-se. Muitas vezes, um projeto excelente começa com uma teoria da mudança para alinhar a visão de toda a gente e depois usa um marco lógico para planear e controlar a execução dessa mesma visão. Portanto, no final de contas, a questão não é se devemos planear a mudança, mas sim como a planeamos. Com ferramentas como estas, a capacidade de transformar uma boa intenção numa realidade concreta está muito mais ao nosso alcance. A pergunta que fica no ar é: que caminho para a mudança se vai começar a desenhar a seguir?